Boa tarde a todos. É com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui para fazermos o Evangelho no Lar. Vamos iniciar fazendo uma leitura preparatória, hoje do livro Sinal Verde, Psicografia de Franciscano Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. O item 43, Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Polemicar é gerar polêmicas. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar, sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer, mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Para nós refletirmos, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo primeiramente ao nosso Pai por permitir que estejamos aqui reunidos, encarnados no nosso planeta Terra. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo Teu Evangelho, que nos mostra o caminho, nos ilumina, por nos ter trazido a doutrina espírita, que nos esclarece as Tuas lições. Agradecer a espiritualidade amiga, que está sempre junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo. Pedimos mais uma vez que ela nos auxilie no estudo de hoje, para que possamos tirar o melhor proveito da lição e para que possamos pôr em prática estes ensinamentos. Graças nós te damos por tudo e que assim seja. Então vamos hoje ler o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos, o duelo. O item 15. O homem do mundo, o homem feliz que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age mesmo friamente e com desígnio premeditado. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê em um ato de coragem e de desprezo à própria vida.
mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? O duelo, resquício dos tempos de barbárie em que o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Foi ditado pelo Espírito Santo Agostinho em Bordeaux, no ano de 1861. Então, hoje em dia, nós não temos mais esse tipo de duelo, mas existem atualmente tipos de duelos diferentes. Um duelo que eu considero necessário, que é o duelo das nossas imperfeições, e o duelo que é o duelo com as pessoas do nosso convívio, aquelas pessoas que nós consideramos nossos inimigos. Esse duelo que é necessário que vá desaparecendo ainda. Então, voltando para esse lado do duelo interno, esse é o que é necessário. É a luta do bem contra o mal, é a gente verificar em nós as nossas imperfeições, os sentimentos ruins que existem dentro de nós ainda, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, são sentimentos que precisam ser identificados e nós devemos lutar contra eles. Então, o outro tipo de duelo, esse duelo dos nossos inimigos, é que nos auxilia nesse nosso duelo interno. Então, aqueles que nós consideramos no nosso convívio, no nosso lar, no nosso trabalho, no ambiente social, esses que nós consideramos nossos inimigos, aquelas pessoas que despertam em nós sentimentos como orgulho, sentimentos ruins que nos fazem mal, esses são justamente as pessoas que estão nos fazendo o bem, porque estão mostrando em nós sentimentos ruins que estão no nosso íntimo, que precisam ser tratados. Nós ainda interpretamos de uma forma errada, que essas pessoas nos fazem mal. E geralmente nós queremos julgar essas pessoas, mas o julgamento não nos cabe. Nós devemos sim julgar a nós mesmos, verificando em nós o que essas pessoas estão despertando em nós e que nós precisamos trabalhar. Então é essa luta, esse duelo que é necessário. Não é à toa que Deus nos coloca nesse convívio com pessoas diferentes, com formações diferentes, justamente para que haja esse aprendizado. Porque nós precisamos sim tratar essas nossas imperfeições. É isso que tem também nesse livro aqui, no livro Boa Nova, uma mensagem que eu gostei muito, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 7, a luta contra o mal. O apóstolo, no caso, na época era o discípulo Tadeu, conversando com Jesus. E tem uma frase aqui de Jesus que eu gostei muito, que vai nos auxiliar. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Então, o outro que a gente considera o nosso inimigo, ele não está capacitado ainda, estamos em aprendizado, tanto eu como ele. Então, ele não pode dar o que não possui no coração. Cabe a nós capacitarmos o nosso para darmos a ele. Então, capacita de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Trabalha sem cessar pela tua grande vitória, ou seja, o trabalho é nosso, nós é que devemos nos iluminar. Foi para isso que Jesus veio, para mostrar o caminho através das suas lições. Esse livro é muito bom, esse livro Boa Nova, são mensagens muito bonitas de Jesus. Então, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama o teu próximo, independente de quem seja ele aquele que a gente acha que nos faz o bem
ou seja aquele que a gente acha que está nos fazendo mal, que na verdade ele está nos fazendo bem e nos mostrar as nossas imperfeições que precisamos tratar. Então, assim, zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então, não nos cabe julgar o outro. Não nos cabe julgar o outro, né? Cabe a nós identificarmos essas nossas imperfeições e trabalharmos isso em nós. O que precisamos é a nossa cura interna. Porque assim, a gente trabalhando essa nossa cura interna, a gente está trabalhando, cuidando para que o nosso corpo físico ele não adoeça, a gente cuidando dos nossos pensamentos, cuidando dos nossos sentimentos, a gente está cuidando do nosso corpo físico, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso corpo espiritual, não é isso? E consequentemente, a gente mantendo nosso corpo em harmonia, nós nos harmonizando, nós estamos cuidando também do nosso ambiente onde nós estamos convivendo, se é o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, né? E também, e consequentemente, nesse momento tão importante que nós estamos passando, um momento difícil que o nosso planeta Terra está passando, nós também cuidando de estarmos com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos harmonizados, nós estamos também contribuindo com a psicosfera do nosso planeta Terra. Quer dizer, nós estamos contribuindo com o todo. Então, isso também é muito importante. E tem também um outro livro que eu sigo muito sempre quando eu faço o evangelho no lar, eu me baseio também por esse livro, que ele nos auxilia muito, o livro Vivendo o Evangelho, ditado também pelo Espírito André Luiz, psicografia de Baduy Filho, referente a essa mesma lição, o capítulo 12, o item 15, nesse caso é o 15 e 16, é o duelo social, certo? Um outro exemplo, a gente refletir. Você veste a roupa bem talhada, mas não é só por elegância, é para competir com os outros. Você usa o brilhante raro, mas não é só por gosto, é para superar a joia da amiga. Você comparece à festa, mas não é só pela cerimônia, é para rivalizar com os convidados. Você discute suas ideias, mas não é só por convicção, é para vencer o oponente. Você estuda com afinco, mas não é só para saber, é para desafiar o professor. Você está na assistência, mas não é só por desprendimento, é para se impor aos companheiros. Você se destaca no trabalho, mas não é só por competência, é para sobrepujar o colega. Você participa do clube, mas não é só por diversão, é para se mostrar aos outros. Ainda hoje, o duelo sobrevive dissimulado na convivência diária. Em outras épocas, era movido a orgulho para lavar a honra com o sangue do desafeto, mas agora é alimentado por egoísmo e vaidade para garantir sucesso e posição de evidência na vida social. Mas é sempre dessa forma, sempre egoísmo e vaidade, ou seja, as nossas imperfeições. A mensagem veio de outra forma, mas que para mostrar que o que precisa ser tratado é justamente esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo. Ou seja, para tratar em nós, para a gente, nesse duelo interno, o principal mesmo que eu tiro dessa lição é esse duelo interno que nós precisamos tratar e tentar mudar para que a gente tenha sempre essa harmonia, mudar essa nossa visão de que aquelas pessoas que nos fazem mal, elas estão nos prejudicando. Na verdade, é difícil isso, mas elas não estão fazendo um bem para nós. Quando ela desperta em nós sentimentos, pensamentos que precisam ser trabalhados. É o vigiai e orai. Então, a gente precisa ficar mais atento. Porque é isso que eu estou sentindo? Isso é raiva? Isso é tristeza demais? Né? Isso a gente precisa identificar esses sentimentos
para que a gente tente modificá-los, certo? Vigiando, pedindo a ajuda de Jesus, me ajuda a vencer isso, fazendo orações para essas pessoas que estão despertando em nós isso, mas que precisam ser trabalhadas em nós. Então é isso, meus amigos, que nós conseguimos trazer dessa lição de hoje, certo? Então vamos encerrar o nosso evangelho agradecendo a espiritualidade por essa lição. Certo? Então vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade amiga e aproveitar nesse momento onde nós estamos assim vibrando paz, amor, harmonia, que esses nossos sentimentos, essas nossas vibrações, elas possam ser utilizadas pela espiritualidade amiga em benefício daqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas de saúde nos hospitais, nas ruas, tanto encarnados como desencarnados. Pedimos também ao nosso Pai que nos abençoe a todos e agradecer ao Mestre Jesus pelo teu evangelho de amor, pelas tuas mensagens tão amorosas. Obrigada, Jesus, imensamente por cuidar de nós. Pedimos também à nossa Mãe Maria que nos abençoe e nos envolva a todos com seu amor de mãe que todos nós necessitamos. Graças nós damos a todos por tudo, que assim seja.